Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 11 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 36 ao 41. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda estamos vivendo a oitava da Páscoa nessa terça-feira, e nós vamos ver, como começamos a meditar ontem, vamos começar a nos preparar para a grande festa de Pentecostes, para o grande derramamento do Espírito Santo. E foi a confirmação de toda a promessa de Jesus aos discípulos. Porque o Senhor, antes dele voltar para o Pai, ele fez essa promessa, que os discípulos seriam revestidos do Espírito Santo. E tudo que eles ouviram, tudo que eles aprenderam, foi confirmado, foi testificado na ação do Espírito Santo. E nós vamos ver a importância, mais uma vez, desse testemunho de coragem. Porque esse discurso de Pedro, após a ação do Espírito Santo, após o batismo no Espírito Santo, foi um testemunho muito fiel. Foi um testemunho que tocou o coração daquelas pessoas. Porque muitos daqueles que gritaram crucificam, crucificam, fizeram sem até entender o que estavam fazendo. Muitos foram manipulados pelos fariseus, pelos mestres da lei. Muitos foram persuadidos a agir assim. Mas Pedro e os outros apóstolos estavam ali para confirmar a grande verdade, a maior verdade da humanidade. Cristo ressuscitou. Então, quando aquelas pessoas ouviram aquela pregação maravilhosa de Pedro, e Pedro finalizou a sua pregação dizendo: Vocês reconheçam com plena certeza o Senhor que vocês mataram. Deus o constituiu Senhor e Cristo. E quando aquelas pessoas ouviram aquelas palavras, eles ficaram aflitos, porque eles reconheceram na pregação de Pedro quem era Jesus. Eles reconheceram nas palavras de Pedro que Jesus Cristo é o Messias, o enviado do Pai. E o coração daquelas pessoas foram sendo tocados, porque eles ficaram aflitos de imaginar que eles mandaram crucificar o Filho de Deus. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos testemunhar. É por isso que nós precisamos anunciar a palavra de Deus. Porque muitas pessoas ainda agem na ignorância, sem saber a verdade, sem saber o que estão fazendo. Aquelas pessoas, muitos deles agiram assim.
E isso acontece muito hoje ainda. Por isso, nós somos chamados para ser essas testemunhas, para ser aqueles que anunciam a verdade, que falam da graça de Deus, que anunciam o amor de Deus. Aquelas pessoas foram tocadas pela pregação de Pedro, porque a pregação de Pedro fez com que eles abrissem os olhos e enxergassem o grande erro que eles fizeram. Mas as pessoas só enxergam o erro, nós só enxergamos o erro quando nós ouvimos a verdade. Nós só enxergamos o pecado quando nós ouvimos a palavra de Deus. Porque enquanto nós não ouvimos a verdade, nós achamos que nós estamos fazendo certo. Nós achamos que nós estamos no caminho certo. Então, por isso, é tão urgente que a verdade do Senhor seja anunciada, que a palavra de Deus seja pregada nos 4 cantos. E é por isso que todos os dias eu peço a cada um de vocês que me ajudem nessa missão, compartilhando diariamente essa pregação. Porque todos os dias eu peço ao Senhor que pelo menos uma pessoa que ouvir essa palavra seja tocada. E o Senhor tem confirmado essa verdade. Por isso, aquelas pessoas foram tocadas. E à medida que elas foram entendendo a pregação de Pedro, aquelas pessoas se viraram para Pedro e para os outros apóstolos e perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos fazer para sair do nosso erro, para sair do nosso pecado, para sair do mal que nós praticamos? E Pedro então responde: convertei-vos, e que cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, e assim vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Essa palavra, meu irmão e minha irmã, é a palavra do Senhor para todos aqueles que querem mudar de vida, para todos aqueles que, ao ouvirem a palavra de Deus, sintam esse desejo: o que eu devo fazer? Qual o primeiro passo? Essa palavra tocou o meu coração, então o que eu tenho que fazer? E aí vem a palavra de Deus sobre a conversão, sobre o sinal da conversão através do batismo, para recebermos o perdão dos pecados. E um passo depois, receber o dom do Espírito Santo. Então a primeira coisa é o arrependimento. E o arrependimento vem pela pregação da palavra de Deus. Após o arrependimento, o Espírito Santo vai agindo nesse processo de conversão diária. E quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida para o Senhor, Ele nos perdoa. Ele lava os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados. E depois o pecado eliminado da nossa vida, com o coração aberto, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence a respeito do pecado, a respeito de todo o mal, e que desperta em nós esse desejo de pedir perdão. Mas tudo isso acontece, meu irmão e minha irmã, à medida que as pessoas ouvem a verdade. É por isso que eu insisto muito que, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não podemos maquiar a palavra. Nós não podemos pregar com medo do que as pessoas vão sentir e qual vai ser a reação das pessoas. Nós temos que pregar a verdade da palavra de Deus. E para pregarmos a verdade, nós precisamos estar como os apóstolos naquele dia de Pentecostes, cheios do Espírito Santo. Porque quando nós pregamos na ação do Espírito Santo, nós deixamos o Espírito Santo falar em nós a verdade.
E quantas vezes essa verdade dói? Quantas vezes a palavra de Deus, ela vem colocar luz na nossa escuridão? A palavra de Deus, ela clareia, ela aponta os nossos erros, mas principalmente ela nos dá a direção, o caminho a seguir. Então por isso que nós temos que pregar a verdade sempre com amor, mas precisa ser sempre a verdade. Se Pedro não deixasse ser conduzido pelo Espírito, e não falasse com aquelas pessoas a verdade, e não abrisse os olhos daquelas pessoas para o erro que eles praticaram, mais de 3.000 pessoas não teriam se convertido naquele dia. E se nós não falarmos a verdade, não vai haver mudança de vida, não vai haver transformação. E a palavra de Deus, ela faz isso mesmo. Quantas vezes eu sei que você já passou por isso, eu passo também. Quando nós ouvimos uma homilia, uma pregação, e nós falamos assim: parece que essa pessoa me conhece, não é verdade? Porque essa pessoa está falando tudo o que eu estou passando. Mas sabe por que isso acontece? Porque isso aconteceu lá no dia de Pentecostes. É porque é o Senhor que fala através de nós. É o Senhor que usa homens e mulheres para serem profetas, para pregarem a verdade, porque só a verdade liberta e transforma. Por isso Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus disse mais: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para nós sermos livres, para as pessoas serem livres, precisam conhecer Jesus, precisam experimentar o seu amor. E as pessoas vão conhecer Jesus e experimentar o seu amor se eu e você, com ousadia, pregarmos a palavra de Deus. E aqui, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer uma exortação para mim e para todos que estão ouvindo. Acolha a palavra de Deus. Eu não esqueço de uma frase maravilhosa de um padre muito amigo, o padre Gilson. E ele dizia assim: a palavra de Deus, ela não foi feita para nós escolhermos o que queremos ouvir. A palavra de Deus, ela veio ao mundo para nós acolhermos tudo o que o Senhor quer nos falar. E essa é a grande verdade. Nós precisamos acolher a palavra como o Senhor falando com cada um de nós. Porque de mentira, de falsidade, de engano, o mundo já está cheio. A palavra de Deus, ela não pode ser maquiada. Você que é pregador da palavra de Deus, pregue a verdade. Sempre com amor, mas não esconda a verdade das pessoas. Porque quando nós omitimos a essência da palavra, as pessoas não vão ter a oportunidade de mudar de vida. E muitos de vocês já me enviaram testemunhos, falando da conversão, falando da mudança de vida. Pessoas que ouviram a palavra de Deus, que estavam afastadas da igreja, voltaram para a igreja. Casais se reconciliaram, filhos que pedem perdão para os seus pais, pessoas que estavam afastados da sua comunidade, que voltaram para a igreja, que foram batizados, que foram crismados e que assumiram a sua missão, porque abriram o coração para ouvir e para acolher a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu naquele dia, quando Pedro e os apóstolos, cheios do Espírito Santo, abriram as portas do cenáculo e foram anunciar. Quando nós recebemos a graça do Espírito Santo, nós somos chamados a sair do nosso esconderijo, a sair do nosso medo, a sair da nossa acomodação e testemunharmos
o amor de Deus, testemunharmos a palavra de Deus, testemunharmos a verdade, pregar a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que muda a vida das pessoas. Veja bem, meus irmãos e minhas irmãs, por causa da verdade, aquelas pessoas aceitaram a palavra de Deus, receberam o batismo, receberam o Espírito Santo, e mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. E ali estava nascendo a igreja do Senhor. Ali estava nascendo um povo que através deles o mundo todo conheceria e experimentaria o amor de Deus. E a ação do Espírito Santo continua a mover a humanidade. A ação poderosa do Espírito Santo continua movendo a nossa vida. E nós precisamos deixar ser guiados, ser conduzidos pelo Espírito Santo, para que as pessoas conheçam a verdade, para que as pessoas experimentem o amor de Deus, para que as pessoas possam saber, pela luz da palavra, que o caminho que elas estão seguindo não vai levar à vida eterna. E assim, as pessoas terem a oportunidade de voltar para Deus. Eu te convido então, com o coração aberto, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra, eu quero colocar a minha vida e apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã diante do Senhor. O Senhor sabe onde essa palavra vai chegar. Em cada coração que o Espírito Santo conduzir. E que nesse dia, Senhor, muitos sejam tocados a assumir a sua identidade, a assumir o seu compromisso de batizado, para que possamos anunciar a sua palavra, para que possamos proclamar a sua palavra com o poder e a autoridade do Espírito Santo. Sim, Senhor, haja em nós, assim como os apóstolos, na coragem e na unção, falaram a verdade, denunciaram o pecado e apresentaram o Senhor para aquelas pessoas. Que nós também, na nossa casa, nos ambientes que nós vivemos, no nosso trabalho, na nossa comunidade, onde o Senhor nos mandar, que possamos ser evangelizadores, que possamos ser apóstolos, homens e mulheres que na simplicidade e na humildade testemunham o Senhor, dão testemunho do seu agir. Quantas pessoas perto de nós, Senhor, ainda não te conhecem, ainda não te amam, ainda não te adoram e ainda não te louvam. E esse compromisso é meu, Senhor, esse compromisso é de cada irmão que está ouvindo essa palavra. Nós precisamos evangelizar, mas precisamos do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Senhor, sopra sobre cada um de nós, como no dia de Pentecostes, que possamos receber mais uma vez a unção, a força e a coragem do Espírito Santo, para levarmos o seu amor, para levarmos essa mensagem de fé a cada coração que se abrir. Usa-nos, Senhor, usa cada um de nós, e que possamos ver o seu agir, que possam existir conversões, transformações e mudança de vida através do nosso testemunho. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.